Olá, bom dia. Já cá estamos para um novo episódio do podcast Feist. Hoje um café com Pedro Miguel Silva, diretor comercial da Zipor, uma empresa sediada em São João da Madeira, com sensivelmente 3 décadas de experiência. Tem-se dedicado ao desenvolvimento, produção e comércio de equipamentos industriais e também laboratoriais, que permitem realizar diversos ensaios físicos nos setores do calçado, solas, têxteis, plásticos e ainda automóvel e rochas ornamentais. Olá Pedro, obrigado pela presença. Bom dia Paulo, obrigado pelo convite. É um prazer fazer parte desta iniciativa louvável e é um gosto estar aqui consigo. Igualmente. Em primeiro lugar, e para um bom início de conversa, seria interessante saber quem é o Pedro Miguel Silva. Pedro Miguel Silva é um rapaz de 49 anos, cresceu em São João da Madeira, embora atualmente não habite em São João da Madeira, mas sim em São Roque, casado, com 2 filhos, de 13 e 19 anos, e que tem uma vida dedicada ao setor do calçado, e em especial às máquinas para calçado. É uma pessoa que no seu dia-a-dia faz o melhor para ser um bom pai, um bom marido e um bom profissional, e espera conseguir esses objetivos. Como é que surgiu a ligação à Zipor? Ora bem, eu não tive um pai presente. Em contrapartida, tenho um irmão, o único irmão, 20 anos mais velho, que teve para mim um papel quase paternal. O meu irmão toda a vida esteve ligado às máquinas. Fabrico de máquinas, reparação, instalação, essencialmente máquinas para calçado. E eu sempre acompanhei o meu irmão desde criança. E ele, como era um indivíduo que vivia para trabalhar, ainda hoje é, e eu acabava por o acompanhar e, portanto, sempre me foi muito familiar o tema das máquinas, do fabrico. Passei muito tempo em fábricas de calçado, de máquinas, a fazer instalações, reparações. Portanto, eu diria que o setor das máquinas e as máquinas eram quase o meu ATL. Era aquilo que me ocupava após as aulas e era onde eu passava muito do meu tempo. Entretanto, o meu irmão sempre teve uma colaboração muito estreita e até de amizade com uma empresa que era a Pegazil, uma empresa que já não existe, mas que sempre fabricou máquinas para calçado, sistemas transportadores. A dada altura importava e comercializava máquinas e eu sempre acompanhei o destino dessa empresa. Em 1993 eu comecei a trabalhar na empresa formalmente como desenhador e em especial dedicado aos equipamentos de laboratório. Foi mais ou menos nessa altura que começou o projeto de equipamentos de laboratório para a Pegazil, seguindo um convite do Centro Tecnológico do Calçado, mais em concreto do engenheiro Leandro de Melo, e desde então não paramos de desenvolver e fabricar equipamentos de laboratório. Entretanto, abandonamos a parte de equipamentos de produção e dedicamos-nos inteiramente àquilo que são sistemas de controle de qualidade. Em 2002, a Pegazil cessou a atividade enquanto empresa e a gama de equipamentos Pegazil passou para a Zipor, assim como os funcionários, nomeadamente eu próprio, que passei a ingressar nos quadros da Zipor. Quem é a Zipor? A Zipor é uma empresa com mais de 30 anos que desenvolve e fabrica equipamentos de laboratório, essencialmente para o setor de calçado, mas não só, como bem disse, para os plásticos, rochas ornamentais, setor automóvel. Quando falamos de calçado, tudo o que são componentes para calçado, solas, peles, cordões, velcros, etc. O nosso mercado é essencialmente a exportação. Eu diria que mais de 90% dos equipamentos destina-se à exportação. Uma pequena parte para o setor nacional, para o mercado nacional. Portanto, o desenho para o fabrico de máquinas, equipamentos de laboratório. Entre as várias indústrias para as quais produz equipamentos industriais, encontra-se a do calçado e marroquinaria.
Consegue estimar das mais de 2.500 máquinas que a Zipor já desenvolveu, quantas foram exclusivamente para o cluster? Eu diria que cerca de 90% dessas máquinas são para o setor do calçado e componentes, incluindo marroquinaria também. Temos atualmente uma gama de mais de 200 máquinas só para o calçado e componentes. Temos uma ligação muito próxima com diversos centros tecnológicos um pouco por todo o mundo, e esta ligação com os centros tecnológicos é muito importante no desenvolvimento do nosso tipo de equipamentos, porque é a forma de irmos beber know-how para desenvolver essas máquinas e que sejam efetivamente máquinas eficientes e que correspondam às necessidades do público-alvo, das empresas e centros tecnológicos. A empresa integra o projeto Feist, é um copromotor do Work Package 6, que visa o desenvolvimento de produto e ecodesign, mais especificamente na atividade de sistemas e equipamentos laboratoriais. Como é que se deu a integração da empresa neste projeto? Nós há muitos anos, desde o início, temos uma relação muito próxima com o Centro Tecnológico de Calçado. É um parceiro de excelência, nomeadamente um parceiro tecnológico, e, portanto, temos uma colaboração muito direta. Além disso, eu acho que a nossa participação no projeto Feist é algo quase natural. Porquê? Porque estamos a falar do desenvolvimento de novas tecnologias, novas soluções, novos produtos, e tudo o que é inovação requer também validação. É preciso fazer o desenvolvimento acompanhado de ensaios para validar esses materiais, essas tecnologias que estão a surgir. Portanto, eu acho que a participação da Zipor no projeto Feist faz todo sentido, porque vem colmatar essa necessidade de validar as demais tecnologias que estão a ser desenvolvidas e que estão a ser criadas. Acho que faz todo sentido e foi uma participação quase natural. A Zipor está a produzir um conjunto de 11 equipamentos para ensaios de materiais e produtos e controle de qualidade. Qual será a finalidade? Temos 11 produtos com finalidades muito distintas. Desde identificar a resistência à flexão dos materiais, a resistência ao corte para materiais de elevada durabilidade e elevada resistência, sistemas para avaliar o conforto dos materiais, porque pretende-se que o calçado tenha mais-valias, e uma dessas mais-valias é o conforto, a durabilidade, colagens, tudo o que seja mais-valias que estão a ser adicionadas ao calçado. Sistemas inovadores que estão em desenvolvimento para o fabrico do calçado. Portanto, podemos concluir que no momento há necessidades no setor que essas máquinas irão colmatar e dar resposta. Sim, longe vão os tempos em que o calçado era fabricado por toda a gente da mesma maneira, com os mesmos materiais, depois variava o design. Neste momento, e bem, estamos numa altura de muita inovação. E diferenciação. Aliás, isso é fundamental para vingarmos, para a indústria do calçado vingar num mercado que é muito competitivo, mais do que nunca. Portanto, o fator escala não nos ajuda. Temos a dimensão que temos, não nos ajuda. Portanto, a inovação é um fator diferenciador, algo que nos pode pôr à frente nessa corrida. Portanto, faz todo sentido e há necessidade de validar essas novas soluções, os novos materiais, novos processos, e o mercado necessita desse tipo de soluções para podermos acrescentar valor ao calçado, para sermos diferentes dos demais. E na prática, o que é que poderá facilitar face aos equipamentos semelhantes já existentes na indústria? O que é que se pode detalhar? Ora bem, quando falamos de equipamentos de laboratório, estamos a falar de máquinas que obedecem a normas. Ou seja, nós não inventamos os conceitos. Nós pegamos em normas, conceitos
que estão standardizados, aprovados e validados, e aplicamos a uma nova geração de processos e produtos. No passado, essas máquinas eram utilizadas essencialmente em laboratórios, que tinham técnicos a tempo inteiro que faziam ensaios. Só faziam isso e era o seu dia-a-dia. Atualmente, as próprias empresas querem ter essas máquinas, esses meios dentro de portas. Não querem ter técnicos a tempo inteiro e técnicos altamente especializados para o fazer. Portanto, nós estamos a desenvolver uma geração de máquinas que são user-friendly, são fáceis de operar, simples, para que o objetivo não seja dominar a máquina, mas sim fazer ensaios para dominar o processo, para dominar o produto. Tem que ser um meio e não um objetivo. E é essa facilidade de operação, essa simplicidade e de dar ferramentas aos profissionais, a todo o nosso cluster do calçado, para poderem inovar nos seus artigos e terem condições de fabricar mais e melhor com garantias de um produto de valor acrescentado. Além de permitirem o controle da qualidade, também poderão servir de base para potenciais certificações posteriores? Sim, nós temos toda a gama de equipamentos de laboratório para fazer a certificação de luvas e calçado de segurança, que são produtos muito técnicos e muito específicos. Exigem um sem número de ensaios, uma gama muito alargada de ensaios, e nós temos toda essa gama de produtos, de equipamentos para os realizar. Temos atualmente equipamentos espalhados um pouco por todo o mundo, em laboratórios de renome, que usam os nossos equipamentos para fazer a certificação de calçado de alguma das marcas mais conceituadas. Encontraram obstáculos durante o processo? Quando falamos de desenvolvimento de equipamentos, há sempre questões técnicas, dificuldades técnicas que temos que ultrapassar, definir soluções, encontrar soluções para as finalidades em causa. Quando falamos em equipamentos de laboratório, temos uma dificuldade acrescida, que é o facto de termos que seguir normas. Normas essas que definem as especificações da máquina. Nós temos que cumprir a 100% aquilo que são as características expectáveis da máquina. O grande problema é que muitas das vezes essas normas são omissas em muitas características. Têm muitas lacunas, falta muita informação que é essencial para o desenvolvimento das máquinas. É que foi contornar esses desafios? Através de muita pesquisa, que é algo que já estamos habituados, já faz parte do nosso dia-a-dia, do nosso cotidiano, muita pesquisa, muita troca de informações. Temos que contactar com diversos parceiros tecnológicos, expressar as nossas dificuldades, partilha de experiências e, inclusive, realizar ensaios interlaboratoriais para tirarmos conclusões e para validarmos que as conclusões e as nossas ideias vão de acordo com aquilo que é expectável. Quando falamos de uma máquina de laboratório, das duas uma, ou cumpre integralmente aquilo que são as normas e podemos utilizá-la, toda a gente pode usar o mesmo tipo de máquina por esse mundo fora, diversas origens, e os resultados são comparáveis por toda a gente, ou então estamos a fazer testes customizados que só servem para a nossa aplicação. Portanto, nós temos que garantir que estamos a criar um equipamento standard, padronizado, cujos resultados obtidos são comparáveis por toda a gente e em todo o lado. Pedro, para finalizar, de que forma é que o projeto FAIST poderá impactar a atuação ou o posicionamento da Zipor na indústria com enfoque em concreto na do calçado? Este tipo de projetos, nomeadamente o FAIST, veio incentivar um trabalho cooperativo. Veio criar um associativismo das empresas em que há todo um cluster a trabalhar num objetivo comum.
toda a gente a trabalhar no mesmo rumo, toda a gente a dar o seu contributo, o que é fantástico e é essencial para que consigamos se ingrar na competitividade que é o mundo atual. Com este projeto estão a surgir novos materiais, novos processos que venham trazer novos desafios em termos de controle de qualidade. E esses novos desafios estão a ser acompanhados com o desenvolvimento de novos equipamentos. Ou seja, nós não vamos atrás da indústria e da inovação, nós estamos a acompanhar a indústria e estamos a desenhar o futuro. A desenhar o futuro em tempo real. Nós estamos a caminhar de mão dada, todos juntos, como deve ser, como faz sentido. Portanto, quando surgirem efetivamente as necessidades à indústria, nós já teremos as soluções. Nós teremos um posicionamento estratégico de excelência. Nós próprios temos muita concorrência, temos concorrência mais barata, nomeadamente a asiática, não pretendemos ser os mais baratos, também não queremos ser os mais caros. Queremos, acima de tudo, ser um parceiro, nós não queremos ser um mero fornecedor, porque fornecedores há muitos por esse mundo fora. Queremos ser um parceiro tecnológico e ser um parceiro, um fornecedor de soluções. Feist veio-nos permitir já ter um pacote de soluções que podemos colocar à disposição da indústria e que nos vão dar uma vantagem estratégica, acredito, essencial. Muito bem, momentos finais deste podcast Feist. Hoje um café com Pedro Miguel Silva, diretor comercial da Zipor. Muito obrigado por ter estado connosco. Obrigado, Paulo. Até uma breve próxima. Um abraço, até breve. Um abraço. Acompanhem outros conteúdos Feist nesta plataforma. Este podcast foi desenvolvido no âmbito da agenda mobilizadora Feist, fábrica ágil, inteligente, sustentável e tecnológica. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Para mais informação, consulte o website recuperarportugal.gov.pt. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contidas.